Muito bom, então vamos continuar aqui o estudo usando esse mesmo programa e agora vamos aprender sobre os comandos read e readNumber. Então esses comandos são comandos de leitura, tá certo? Vamos executar aqui o programa para a gente entender o que quer dizer um comando de leitura. Veja bem, do jeito que nós deixamos lá o código-fonte, o programa ele apenas está me dando informações. Então não há uma interação entre o usuário e o programa. Apenas o programa me dá aqui algumas informações, que o valor de A1 é 2, o valor de B1 é 4 e a soma entre essas duas variáveis é 6, tá certo? Então o desejável aqui é que o usuário escolha esse valor, né? E não que o valor já venha pré-definido como nós fizemos. Então para isso nós usamos os comandos read e readNumber. Eles vão ler tudo aquilo que você digita na tela. Então, como é que ficaria aqui a utilização desse valor? Então, eu vou colocar aqui uma mensagem, né? O programa vai começar com a seguinte mensagem. Vamos usar aqui o comando que a gente já conhece, textWindow.writeLine, e pedir para ele emitir a seguinte mensagem: digite o valor de A1, tá bom? Então o programa vai pedir ao usuário para que o usuário digite esse valor. E aqui embaixo eu vou usar o comando readNumber, que é uma operação do objeto textWindows. Então textWindow. Olha, se você olhar aqui as definições, né, que ele está mostrando para textWindow é um objeto. E aqui são todos os procedimentos, operações, propriedades que eu posso manipular. Então aqui eu tenho, olha, o read, tá vendo? E tenho aqui o readNumber, que é o que nós vamos usar agora para ler o que o usuário digitar na tela. Então vamos usar aqui o readNumber. Ponto, olha, read e readNumber. Então vamos ler aqui o conceito do readNumber, tá? Então ele fala aqui que o readNumber é uma operação e ele lê um número da janela de texto. Então nós estamos usando justamente esse aqui, readNumber, porque nós queremos ler um número, né, que será digitado na janela de texto pelo usuário. Esta função não irá retornar até que o usuário pressione Enter. Então vamos já entender o que isso significa. Aqui embaixo ele informa que o readNumber é uma operação de textWindow, tá bom? E esse comando, essa operação, ela tem um retorno, né? O que ele retorna? O número lido da janela de texto. Então vamos lá ver como é que funciona, né? Então já pedi aqui para que ele leia. Então como é que vai funcionar? O programa vai começar com essa mensagem para que o usuário digite um número. Então o usuário vai digitar e o readNumber vai ler o que o usuário digitou. Só que não basta apenas ler, nós temos que armazenar ele. Onde é que nós vamos armazenar? No A1. Então eu faço isso. O A1 é igual textWindow.readNumber, ou seja, eu estou preenchendo o A1, eu estou atribuindo a variável A1 o valor que o usuário digitou lá em cima. Então esse valor aqui ele vai sumir. Eu até posso apagar, ou melhor, em vez de apagar eu vou comentar, tá bom? Vou botar um comentário aqui e pronto. O compilador vai ignorar isso. Isso aqui também. E isto aqui nós vamos recortar e colocar aqui embaixo. Vou já explicar por quê. Então, para facilitar aqui um pouquinho, vamos fazer assim. Então, olha como é que o programa vai se comportar agora. Então, o programa vai começar nessa linha, pedindo ao usuário que informe o valor para a variável A1. E esse valor, quando o usuário digitar lá, ele vai ser guardado dentro da variável A1. Ou seja, o comando textWindow.readNumber vai ler e eu estou dizendo para guardar esse valor em A1, né? Que A1
vai receber o que vier lá da tela do que o usuário digitar. Mesma coisa aqui, vai emitir depois uma outra mensagem dizendo para ele executar, digitar o valor para B1, e aí B1 aqui então vai receber o que for digitado através do TextWindow.readNumber. Aqui é aquela fórmula, né, que nós definimos para C1, que C1 vai receber a soma entre A1 e B1 e o resto continua igual, né? Uma mensagem informando o valor de A1, uma mensagem informando o valor de B1 e aqui a soma entre A1 e B1, tá bom? Vamos ver agora como é que tá? Muito bem, está funcionando. Então perceba aqui que o cursor na tela está piscando para eu digitar aqui embaixo, tá? Por quê? Porque eu usei o comando WriteLine. Veja bem aqui, eu vou abaixar um pouquinho, que dá para ver, tá vendo aqui? TextWindow.WriteLine. Então ele emite a mensagem e manda o cursor para baixo, tá? Se eu quisesse que o cursor ficasse piscando aqui ao lado, eu ia usar apenas o Write. Vamos já ver isso aí. Então, eu vou digitar o número 5. Então, a leitura ainda não aconteceu, como nós vimos lá na propriedade. Ela só acontece depois que eu aperto Enter. Então, apertei o Enter, agora o A1 ele já tem um valor, que é o valor 5. B1 é o valor 4. Pronto. Então, olha só o que o programa fez. O valor de A1 é 5, conforme eu digitei. O valor de B1 é 4, também está ok. E o valor da soma é 9. Então o programa está funcionando perfeitamente. Vamos tirar aqui esse line para dar um efeito melhor. Não queremos que o cursor fique piscando embaixo. Queremos que o número apareça logo ao lado. Perfeito? Então vamos lá, executar de novo. Olha lá, o cursor está piscando bem ao lado, esse que é o melhor, né? Interessante. Agora digite o valor para 1, vamos mudar, vamos botar 9 e o valor para B1 vamos colocar 10. Então está aqui, o programa está informando os valores corretamente. O valor de A1 é 9, o valor de B1 é 10 e a soma entre esses valores é 19. Perfeito? Então agora o programa começa a ficar mais interessante, né? Já há uma interação entre o usuário e a máquina, e veja bem, nós estamos apenas usando poucas linhas de comando, né? Se fosse usar outra ferramenta, nós iríamos ter que digitar bem mais para ter esse resultado. Uma outra aqui observação, eu comentei, né? Isso aqui, então o compilador passa por isso e ignora. Então mesmo que esse valor continue aqui, 2 e 4, ele iria mudar. A variável ela ia começar com esse valor de 2, ela ia começar com esse valor aqui de 4, e quando eu executasse o programa, eu ia digitar um outro valor. Então, ia ser substituído o valor que existe lá pelo valor que eu digitei. Vamos ver isso aqui na prática? Então, vamos colocar aqui uma mensagem. Essas duas mensagens aqui. Então, elas vão informar o valor. Então, o programa vai começar assim, informando o valor que existe na variável de início. Então, vou deixar aqui o valor 2 e 4. E depois ele vai pedir para que eu digite um novo valor. Vamos ver se muda ou não. Então, o programa começou exatamente, né, como a gente esperava, informando os valores que existem nas variáveis A1 e B1. Agora eu vou dizer que A1 é 8 e que B1 é 3. Vamos ver se muda. Muito bem. O valor de A1 é 8, o valor de B1 é 3 e a soma deles é 11. Então veja aqui que a variável até começou com um valor, né? Nós exibimos essa mensagem aqui com o valor. Mas à medida que eu digitei um novo valor, o que tinha dentro daquela variável foi substituído, tá bom? Então, para você ver aqui o comportamento das variáveis, né? Para que você perceba como é que elas funcionam, para que a gente possa usar variáveis da forma correta ao desenvolver os nossos programas. Então,
Espero que você tenha entendido mais esse conceito, mais esse comando read e read number, né? Nós só falamos sobre o read number, mas o read ele é semelhante, né? Nós vamos usar também. Ele lê textos, né? O read number lê números. E nós vamos continuar usando mais esses comandos daqui para frente para solidificar ainda mais o que nós aprendemos até aqui.